Boa noite a todos. Embora alguns estejam assistindo fora da noite, o programa como ele é exibido à noite, eu cumprimento a todos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Ponta de Gôndola. Nós estamos chegando ao nosso 8º episódio, sempre com o apoio da Agas. E hoje nós temos muita alegria em receber um profissional que atua há muitos anos no setor de supermercados, cumprindo uma função muito importante, um amigo de longa data, de mais de 40 anos, e que hoje dirige uma empresa na área de distribuição muito representativa no Rio Grande do Sul. Eu estou falando do meu amigo Cláudio Tadeu Ferreira, que eu conheci nos tempos da Filler, salgadinhos e biscoitos Filler. Mais tempo, hein? E isso, ele começou a sua trajetória lá na Filler, é isso? Primeiro, boa noite, Fernando. Um prazer estar contigo aqui nesse podcast de Ponta de Gôndola. Realmente, comecei um pouquinho antes da Filler, né? Um pouquinho antes da Filler. Mas vamos lá, falar de supermercado é em Filler. E que época, que ano foi isso? 1979 até 85, estive na Filler. Isso. Eu sou o padrinho do Filler com I. Eu me lembro que o Filler fez chover numa época, né? Na época foi uma grande empresa. Uma pena, né? Teve aqueles salgadinhos e tal, uma propaganda, o tempo do Pintaúde, né? Isso, perfeitamente. O Roberto Pintaúde fazia chover com a Filler. Chover. Depois Foi uma passagem muito legal, foi bacana, foi lá que começou tudo. E aí a gente está aí hoje no mercado, seguindo nesse ramo. E tu era um profissional da área de vendas, né? Um vendedor. Sim, eu comecei como vendedor, né? Aos 17 anos meu pai me emancipou. Imagina, eu fui emancipado com 17 anos para viajar São Paulo, interior de São Paulo. Isso foi uma época antes de Filler, material esportivo. Imagina só, com 17 anos. Tá? E é natural de Venâncio Aires. Venâncio Airense, com muito orgulho. Mas um Santa Cruzense por adoção, né? Morei muitos anos em Santa Cruz. Venâncio Aires era uma cidade que tinha várias empresas na área de produtos esportivos, né? Não tinha? Santa Cruz, Venâncio Aires. Santa Cruz realmente tinha. Mas na época, Hop. Você jogou futebol? Um dia você jogou com aquela bolinha gauchinha, tenho certeza disso. Lá tudo começou. Mas entrei na fila como vendedor, né? Vendedor para ser supervisor. Fiquei 5 anos como gerente de vendas. Tá? Foi muito legal, uma época muito bacana. Foi lá que tudo começou no autosserviço da minha vida. E aí tu conta um episódio que, em algum momento desses, o Lauro Lapa te convidou, então, te convidou para questão da Tostines. Eu já estava fora da Filler, estava fazendo um trabalho na área comercial dos Fontana, Sabão Fontana, quando fui convidado pelo seu Lauro Lapa, que eu tenho como meu padrinho, né, onde tudo começou a minha vida como distribuição. Tá? O seu Lapa, como descendente de portugueses, me chamou, fez um convite. Para os mais novos, o Lauro de Oliveira Lapa era o diretor, um dos fundadores e diretores do Supermercado Real, que marcou época. Então, nós estamos falando lá em 1985. 85, 86. O Lapa te conheceu através... Eu sempre trabalhei no ramo, na época com uma filha dele. O seu Lapa era o diretor comercial, já tinha uma relação com ele comercial, onde ele me chamou e me fez um convite para assumir a Tostines, Biscoito Tostines, em Porto Alegre. Na época, realmente, era um desafio muito grande, porque sem condições, né, Fernando? Sem condições. E o seu Lauro Lapa valorizou Eu tenho isso, jamais vou esquecer na minha vida. Vamos lá, a Tostines ainda não era Nestlé, não era? Não, muito antes. Era uma empresa a maior empresa biscoito. De biscoito no Brasil na época, com certeza. Tostines. Né? Biscoito Tostines. Das campanhas publicitárias maravilhosas. E aí o Lapa diz, olha, a Tostines quer entrar no Rio Grande do Sul, ou quer vender. Me convidou para assumir essa bronca. Tu quer assumir a venda de Tostines no Rio Grande do Sul, e tu sozinho? Sozinho, sem lenço, sem documento. Sem lenço, sem documento. Tá, eu assumo. Eu assumo. E aí, como é que eu faço para subir? Tá? Como é que eu faço? Eu preciso de um depósito, eu preciso de frota, não tenho nada. Mas foi muito legal. Na época, a própria Tostines me emprestou uma 608, um caminhãozinho 608,
comecei praticamente sozinho, né? Sozinho. Por um período de 1 ano, era aquela história. Tu descarregava caminhão, tu vendia, tu tirava a nota, tu fazia, né? E aos poucos a coisa começou a acontecer. Isso foi bem antes da Nestlé comprar a Tostines. Nesse meio tempo, a Dipan nasceu já um pouquinho estruturada, apareceu a Nissin na minha vida, né? A Nissin Miojo. Sim, mas ainda antes da... Porque ele hoje dirige, eu fiz apenas um spoiler no início, mas não cheguei a dizer, ele dirige a Dipan Gaúcha, que é uma distribuidora de alimentos, que ele fundou há 25 anos atrás, não, 89. 38 anos tem a Dipan. 38? 38 já, por incrível que pareça. Bom, pois 38. Então a Dipan Gaúcha tem 38 1986, final de 86. Aí eu queria, antes de chegar na Nissin, eu queria perguntar o seguinte, ainda a Dipan foi contemporânea da Tostines? Foi, ela nasceu Tostines, né? Nasceu Tostines. Ah. A Tostines era uma empresa, na época, era a única empresa no Brasil que tinha distribuição exclusiva. Quem inventou a distribuição... Tipo a Elma Chips, daquela época. Mais ou menos isso. Entregava nos botequinhos e tal. Não. Na época já começamos fazendo de tudo, né, Fernando? Para atender do grande ao pequeno. Né? Do grande ao pequeno. E aí, nesse período, se pegou tudo que foi plano cruzado, plano isso, plano furado. Era uma doideira, né? Uma loucura, realmente uma loucura. Tá? Uhum. E aí, isso durou mais ou menos, com a Tostines, uns 15 anos. Aí foi comprada para a Nestlé. Né, comprada pela Nestlé. Mas já na época, 2 anos de fundação da Dipan, a Nissin já apareceu a Nissin na nossa vida. Né? Uhum. E é um casamento de 37 anos, né, que nós temos hoje com a Nissin. Pois é, aí tu estava com a Dipan exclusivamente vendendo Tostines. Somente Tostines. Ah, e a sede era em Canoas? Não, a sede era aqui na Vila Ipiranga, que eu não tinha ninguém na Vila Ipiranga. Não existia ninguém. Era 4 depósitos. Era eu, a moda da casa e mais ninguém. Né? E o resto era mato na Avenida Ipiranga. É mesmo? Era mato na Avenida Depois Ipiranga. Da PUC aqui não tinha nada. Depois da PUC não tinha nada. Era Dipan e a moda da casa. Né? Uhum. E assim nasceu a Dipan ali. Tá, e aí tu só vendia Tostines no primeiro momento? Só Tostines. Somente Tostines. Depois começou a agregar outras empresas menores e tal. Mas em seguida veio a Nissin na minha vida. Pois é, aí essa é a grande... Vamos dizer, não digo virada, mas o grande momento da história da Dipan, quando uma empresa japonesa, não sei se já tinha chegado no Brasil ou já tinha chegado no Rio Grande do Sul, que chama-se Nissin, que é a fabricante, criadora do tradicional miojo, né? Macarrão instantâneo. Durante muitos anos Nissin Miojo se chamava, né? Na verdade, Miojo já era uma empresa que existia no Brasil. Os japoneses vieram e compraram a Miojo. Ah, sim. Que, na verdade, os japoneses compraram a Miojo e aí agregaram a Nissin. Tu conta no livro que a gente escreveu sobre a história dos supermercados que o miojo veio uma frase do fundador que para alimentar o mundo todo. Como é que é? Na verdade, a Nissin nasceu pós-guerra, né? Pós-guerra. Então foi inventado esse macarrão instantâneo, um japonês chamado Mofukuomo. O cara inventou o macarrão instantâneo, né? Para sanar a fome na época, né? Pós-guerra. Veja uma sacada, o cara inventou um macarrãozinho aqui, tu pega, bota na água, e já sai comendo, bem naquele estilo japonês, né? E hoje é uma empresa mundial, né? Uma empresa que nasceu no Japão e ela tem hoje, ela cobre basicamente quase o mundo inteiro. Né? O mercado brasileiro representa muito hoje para a Nissin. Parece que é o 3º mercado hoje de macarrão instantâneo para a Nissin é o Brasil, é o 2º mercado dela. Isso essa relação do Cláudio com a Nissin lembra aquela história das empresas japonesas, né, em que a pessoa trabalha a vida inteira para uma empresa, né? O japonês fideliza muito, viu? A questão da lealdade, da fidelidade. E nós, eu sempre digo, a Dipan é uma empresa japonesada. A gente aprendeu muito, Fernando. Aprendeu muito. Imagino. Até muito. Podia ser até um comentário que tu possa fazer, a contribuição da Nissin, não apenas para a Dipan, mas para o próprio mercado, a seriedade com que eles trabalham. São muito sérios. A japonesada é muito séria. A empresa te dá muita confiança para trabalhar. E assim você leva essa confiança para o teu cliente também. Né? Já fideliza muito.
A Nissin fideliza muito o seu cliente, tanto quanto o seu distribuidor. Nós somos hoje, a nível do Brasil, mais ou menos 85 distribuidores. Né? A DIPAM hoje está no ranking entre os 10 maiores no Brasil. Tá? Então, essa fidelidade que ela tem conosco, nós temos com o nosso cliente. Né? E ela hoje, realmente, ela tem um mercado hoje no Brasil aí de 65%. Tem áreas que nós estamos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos quase 80% de share. Né? Então, isso... O retorno para o nosso cliente, a gente vende um produto que deixa retorno. Tá entendendo? Deixa muito retorno. Sim. E o nosso pós-venda é muito forte, é muito violento. A Nissin fideliza muito isso. Isso a DIPAM aprendeu também, junto com isso. Tá? Claro, hoje nós temos 8 empresas na DIPAM. Aí cabe até um break aqui, para a gente, para os mais novos principalmente, tentarem entender. Primeiro, por que a indústria não vende direto para o supermercado? Aquela história do fornecedor, por que a Nissin não tem uma equipe, por que ela bota um distribuidor? Segundo, qual a diferença entre distribuidor e representante? Tem muita gente que não entende, eles, tu é representante da Nissin? Não, sou distribuidor da Nissin. Qual é a diferença? Primeiro, por que a Nissin não vende direto para os supermercados, como foi, vamos dizer, como nasceu o setor supermercado, o fornecedor batia lá, o caixeiro viajante batia lá e vendia. Aí ela resolveu, ela e outras empresas, criar a figura do distribuidor. E segundo, qual a diferença entre distribuidor e representante? Não, o distribuidor é um compra e venda. Né? Nós somos uma extensão da indústria. A política da indústria hoje, nós não temos uma tabela com preço do distribuidor, nós trabalhamos com o preço da indústria. Se a indústria for vender lá direto, ela vai vender pela tabela que o distribuidor vende. O grande segredo disso é a prestação de serviço. Porque nós vendemos, entregamos em 24 horas. Você imagina um caminhão vindo de São Paulo aqui para fazer a entrega pingando no autosserviço. Sim. Então, nós atendemos. Quer dizer, o distribuidor cumpre essa função das centrais de distribuição das empresas. O cara tem um armazém em Sapucaia. Nós fizemos lá desde de um check-out até o cliente de 50 check-outs. Tá? De um Carrefour, um Atacadão, um Assum, um Unidasul. Nós atendemos todos esse tipo de cliente. E assim, não é só a Nissin. Nós trabalhamos com 8 empresas. E essas 8 empresas que nós trabalhamos nesse sentido. Você imagina, às vezes são 8 políticas diferentes, mas a gente tenta acoplar tudo isso na empresa e nós temos realmente que seguir as normas das empresas. Nós não temos um overprice em tabela, não. É a tabela, nós compramos e revendemos. E o segredo é a prestação de serviço, é o pós-venda. Hoje a DIPAM, eu diria que na nossa área comercial, 60% é pós-venda, é promotores de venda. Né? Vai lá, ajuda bota tudo, a quebra, tudo, põe na gôndola, faz, acontece. Arruma na gôndola, tudo, devolve o produto. Exposições no mercado que se faz, e ações de marketing, trade, tudo corre por nossa conta, nós é que fizemos, mas sempre seguindo a norma da companhia. Mas o distribuidor compra da Nissan. Compra e vende. Da Nissin. Ele a Nissin fatura para o distribuidor. E nós faturamos contra o cliente. Quer dizer, tem que ter bala na agulha para poder comprar. Né? Com certeza. Não é fácil. Eu imagino. Hoje talvez o giro seja mais. Mas no início tinha que. Se eu for falar o tempo de Nissin, quando começou, Fernando, de cada isso que eu quero falar. Cada 10 caixas que se vendia, se trocava 9. Alimento japonês, isso não versa, isso, aquilo. Não gira. Não, tu imagina em gaúcho. E eu, na época que eu assumia a Nissin aqui, eu fazia o estado inteiro. Isso é outra coisa que a gente... Eu fazia essas histórias, o ponta de gôndola acaba sendo bom para a gente contar histórias. Hoje a gente vê essa profusão de miojo nas gôndolas, não só da marca Nissin, como de várias outras que foram surgindo ao longo do tempo. Se vê até uma discussão já sobre o produto, etc., se tem sódio, se não tem sódio, mas no início... O Cláudio botou um pacotinho de massa que era alguns centavos. O cara disse, o que é isso? Estou acostumado com a Isabela, estou acostumado com não sei o que, vem essa massinha aqui, não. Bota um pozinho. O que é isso? O conceito, para implantar o conceito foi uma loucura. Custou, realmente custou. Agora, te diria mais hoje. Hoje nós representamos no mercado de massa.
o valor agregado... Macarrão como todo. Macarrão como todo, hoje, é disparado. É mesmo? O valor agregado hoje, se vender 1 quilo de macarrão sêmola, ou meio quilo de macarrão sêmola, quanto um pacote de Nissin, o valor agregado que deixa de rentabilidade para o supermercado hoje é muito superior, é muito superior. Então, por isso que a gente tem hoje, dentro desse mercado, a gente fala 70-30. 70% é nosso espaço. A gente buscar 70%. Então, nós entregamos essa rentabilidade para o autosserviço dentro do macarrão instantâneo, perto do macarrão convencional, é muito superior. Tá? Mas não falando só... Mas antes, só para terminar, primeiro tu não falou da questão do representante, qual é a diferença? Não, o representante tira pedido e manda para a empresa, representante. O representante hoje até caiu de moda um pouco, né? Caiu um pouco de moda. Tá. Hoje no mercado brasileiro, para ter uma ideia, hoje, 54% é atendido por distribuição. 54% do mercado brasileiro hoje é atendido por distribuição. Então, você só imagina, isso aí vem atacado. A famosa ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas. Hoje, casualmente está acontecendo a feira da ABAD, que hoje é uma feira mais de negócio, não é mais exposição de produtos, né? É troca de ideias. Né? Está acontecendo hoje. Tem 3 dias de feira. A CATES também, né? A CATES também aqui em Santa Catarina. Mas, em síntese, o início da DIPAM foi isso, com Tocinos, com o Nissin, e hoje nós temos Só para terminar o Nissin, tu conseguiria dizer qual o percentual em termos de produto, em termos de venda, de consumo de macarrão, entre aspas, no geral, quanto representa o macarrão instantâneo e quanto é o macarrão tradicional? Se eu for falar livre de Brasil, esse número, eu não tenho muito bem esse número, tá? Mas o macarrão instantâneo já representa uns 25%, 30%. Do consumo de macarrão. É muito grande. Claro que o macarrão convencional, o macarrão esse de massa, o sêmola, é muito grande. Sim. Tá? Mas se nós for olhar para o nosso umbigo, que é o macarrão instantâneo, realmente, ele cresceu muito. E ainda, para terminar agora o Nissin, quantos sabores tem hoje a linha? Te diria hoje, Fernando, cada dia vai crescendo, é isso? E depois entrou o copo nudo, né? Porque hoje o copo nudo é um copo, você coloca água, deixa 2 minutos e sai. E o copo nudo não foi autofágico? É outro nicho. É outro nicho. O copo nudo é para o jovem. Você dificilmente vê uma propaganda da Nissin em TV aberta. Mas se você entrar nas redes sociais, a Nissin hoje são milhões de seguidores. E tudo é em cima do jovem. Toda a campanha em cima do jovem. Hoje nós temos entrou mais o tal do UFO agora, que é outro instantâneo também. Vem numa bandejinha, você põe a água lá e bota o molho e sai comendo na hora. E os sabores são... diversos, cara. Porque, se diria assim que são inúmeros. E sempre trocando, né? Renovando, né? Existem os sabores padrão, mas eles estão sempre inovando, colocando sabores novos e tal. E a frase do cara era alimentar o mundo, né? Pós-guerra, alimentar o mundo, é isso aí. Precisamos criar alguma coisa para alimentar o mundo. Bom, para te ter ideia, o copo nudo já foi para a Lua, né? Já alimentou os astronautas. Aí, em determinado momento, não sei que exatamente o Cláudio pode dizer qual o melhor momento, surgiu a Ajinomoto na tua vida, né? Em seguida. Outro japonês? Outro japonês. Tudo que é japonesada. Tá? Outra grande empresa. A Ajinomoto é fábrica tradicional de temperos, né? A Ajinomoto, o glutamato monossódio, que ela produz muito. A Ajinomoto é uma empresa só de tempero. A Ajinomoto atua no ramo de laboratório, na agropecuária. Tem um leque muito grande. Nós trabalhamos o varejo, mas a empresa Ajinomoto no mundo, ela atua em muitas áreas. Né? E a Ajinomoto continua com a DIPAM? Continua. Nós estamos com a Ajinomoto há 34 anos. Pois é, olha só a história. Por isso que eu digo, por isso que eu falei no início, né? Uma empresa tradicional, está com a Nissin há 37, a Ajinomoto há 34. E assim vai. Nós temos a AB Brasil com a Fleischmann, já estamos há uns 18 anos também. As parcerias são muito longas. Fleischmann? Que é a AB Brasil, né? Que era a Fleischmann Royal antigamente. Hoje é a AB Brasil. As nossas parcerias são muito longas, assim. Tá? E aí hoje são 8 empresas que nós trabalhamos hoje, com exclusividade. Nós temos aí a Red Bull, nós temos a Fleischmann, a AB Brasil, Nissin, a Ajinomoto, Biscoito Marilã, nós temos a IP Limpeza, temos a Condor, que também entra nesse segmento que é limpeza,
e a Mar Chocolates, que está indo maravilhosamente bem. É engraçado, tu não escolhe, por exemplo, mistura alimentos com limpeza e vamos para o bairro. É um segmento novo para nós. Nós estamos aí em limpeza há 2 anos e meio. Tá? Era só alimento? Sempre foi alimento. Nunca trabalhamos com bebida. Depois é distribuidora de produtos alimentícios. Isso, perfeitamente. Tá? Então hoje a gente tem um braço hoje que atua a linha de material de limpeza. E tu montou sozinha a Dipan? Como é que foi? Na época eu montei junto com os irmãos Kunzer, com o Jorge eu me lembro. O Jorge e o Nirto. Mas aí durou 1 ano só. Eu sempre cuidei da parte comercial, eles cuidavam mais da parte... Em 1 ano a gente abriu, fiquei Queijo sozinho. ralado e tal. Isso, mas fiquei sozinho. Tá? Fiquei sozinho. Mas foi uma luta, viu? Foi uma luta, não foi fácil. Mas hoje, graças a Deus, a empresa está estruturada. Nós temos hoje aproximadamente 250 colaboradores, né? Mais os terceirizados, né? E consolidou, né? Mercado. E esse mercado de distribuição está cada vez mais caliente, vamos falar assim. Tá? Hoje tem grandes players, estão entrando fundos de investimento, comprando empresas. Nós temos o Pátria, que já tem 2 braços hoje, que é a Bravio e tem a Delis. Já são hoje os maiores distribuidores, compraram diversas empresas no Brasil, já são hoje talvez os maiores no Brasil, né, no segmento de distribuição. Então, a gente vê que esse segmento começou a ficar interessante também para o pessoal que vem de fora. Veja, a questão tem os supermercados e tem os fornecedores, e a distribuição está entrando no meio já com 54%, né? Por aí. Mas, apenas fazendo um breve parênteses, gostaria de reiterar a solicitação. A gente aprende aqui a cada dia, a cada programa, a gente vai aprendendo a manha do podcast, do digital, e uma das recomendações é pedir que vocês se inscrevam no canal, porque a gente vai começar agora a intensificar a questão das notificações, que é um aprendizado novo também, que vocês vão receber, informando sobre as gravações, sobre os novos convidados. Nós já estamos nesse 8º episódio, e aquela coisa de dar o like, se inscrever no canal, reiterar o agradecimento para a Agas, né, que tem dado esse apoio, criando esse produto inédito no setor supermercadista brasileiro. Aliás, a Agas que vai realizar agora em agosto, nos pavilhões da Fiergs, a maior Expo Agas da história. Eu tive já acesso ao pré-programa, ao programa que está sendo desenvolvido de palestras, tem palestrantes de altíssima qualidade, a feira vai bater todos os recordes de participação e nós estaremos com ponta de gôndola online durante os 3 dias de feira, em agosto, entrevistando as pessoas que lá estiverem. Então, reiterar ao presidente Longo o nosso agradecimento pelo apoio da Agas, pedir que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem o like e seguimos a nossa entrevista com o Cláudio Tadeu Ferreira, diretor, presidente da Dipan Gaúcha, uma empresa de distribuição. Como é que tu vê hoje o setor de supermercados, essas transformações que ele vem surgindo ao longo dos anos, etc? Fernando, se nós pegar desde o início eu estou no mercado, as transformações foram homéricas, né, cara? Homéricas. O mercado mudou muito e vai mudar mais, tá? A gente sente que hoje a própria entrada do atacarejo, que é um boom no mercado, é um boom, acho que veio para ficar, tanto é que tem players aí que nem sonhavam em entrar nesse segmento, já tiveram que entrar também. Tá? O mercado muda muito, o digital está chegando, a compra online hoje é uma realidade, o consumidor está cada vez mais exigente, ele não é bobo, o consumidor hoje não é bobo, ele é muito exigente, né? E a verdade é que daqui para frente, quem não se atualizar, vai ficar fora do baile, né? Se não se atualizar, vai ficar fora do baile. Tá? O mercado vai mudar, está mudando, você tem que acompanhar. Veja por nós na distribuição. Se nós não evoluir junto com esse mercado, porque hoje a prestação de serviço é muito violenta. E um outro segmento que hoje é uma realidade é o mercado de bairro, né? É o mercado de bairro. Esse mercado de bairro hoje também cresceu muito. Tá? A coisa vai e volta, né? Começou com o mercado de bairro, aí agora tu vê que
um fenômeno que está acontecendo. Primeiro, a venda de macarrão instantâneo deve ser, nas lojas de conveniência, deve rodar bastante, né, ou não? Vai, nem tanto. Vai, hoje, vamos assim, o copo noodle é o quê? Conveniente, porque é na hora, você não precisa cozinhar. Agora, a gente está acompanhando um fenômeno que, vamos lá, banca do holandesa, banca não sei o quê, estão indo para o bairro, saindo do mercado público. Então, e a gente tem percebido diversos armazéns no conceito de armazém, vendendo hortifruti, vendendo, com muita qualidade, muito bem decorados, muito bem atendidos. É isso aí. Então, está havendo espaço para todo mundo. Ao mesmo tempo que se criam esses grandes atacarejos, tu tem a loja de conveniência nos postos de gasolina principalmente, tu tem os armazéns de bairro ressurgindo, o supermercado convencional meio que estagnou, até em função dessa questão de não poder ter lojas grandes nas áreas centrais, né? Aí o pessoal opta... Mas aí é comodidade também. Você tem do lado da sua casa, você anda caminho uma quadra, você tem um mercadinho. E a diferença de preço não está mais tão grande, está entendendo? O que também está ficando meio para trás é o hipermercado. O hiper ficou para trás, eu acho que ficou. Outro tem o atacarejo, outro tem o supermercado, eu tenho o pequeno. Eu acho que ficou. E esse de bairro é a comodidade. Hoje você dá aí meia dúzia de passos, você tem uma boa padaria, você tem um açougue, você tem um hortifruti granjeiro, você tem na porta da sua casa. Né? Então, o atacarejo, na realidade, mas o mercado de bairro, nós, por exemplo, da Dipana, nós damos muito valor para esse mercado de bairro. Esse cliente tem que ser muito bem tratado, esse cliente de bairro. E tu que fornece para eles, é percebível uma grande diferença de preços entre um supermercado e um mercado de bairro, ou mais ou menos... Se tu for comparar a comodidade, que você não vai te locomover, tu não vai... Não tem tanta diferença assim. Porque esse de bairro, o dia a dia é aquele do pão, da carne, da verdura, tá entendendo? Não é aquele que tu vai entrar no mercado para fazer rancho, tá entendendo? Não vai entrar para fazer rancho. Mas a comodidade. E quem estiver prestando o serviço... E melhorou muito esse cliente de bairro hoje. Tem muitos players hoje aí que servem de exemplo, né? A loja limpa, tem uma bela de uma padaria. E o gaúcho tem que ter carne, né? Tem que ter carne. Se não tiver carne boa, também não funciona. Então, hoje para ter uma ideia, se eu for fazer uma comparação do nosso faturamento hoje, esse cliente já representa para nós hoje 70%, fora dos grandes players. 70% fica do médio para baixo. Então, você vê a importância desse cliente. Mas isso exige uma logística muito maior, né? Muito maior. E nós entregamos em 24 horas, né? Nós fizemos 2 faturamentos por dia, para você poder acompanhar isso. Esse cliente não tem muito espaço para estoque, tá entendendo? Ele tem uma visita semanal. O menorzinho, aquele é quinzenal, mas esse médio... Tem uma equipe de vendedores que... Tem 60 e tantos, quase 70 homens na rua. E aí, internamente, tem a logística de armazenagem, aí o chocolate da Marques tem que estar frigorificado, tem que estar tudo é diferente. A limpeza não pode nem passar perto não pode misturar, é tudo assim, é uma bronca. Eu fico imaginando. É uma bronca. Hoje tu tem uma sede bem estruturada ali no Navegantes, né? Sim, nós estamos no Navegantes, estamos ampliando agora um pouco mais. Na esquina na frente da estação do Transurb, da estação, na entrada de Porto Alegre. Como é o nome daquela estação lá? Ali é a estação Farrapos. É a estação Farrapos. E a enchente? Bom, esse é um episódio que eu não gostaria nem de falar. Me conta, tu tá ali na boca do... Nós ficamos 30 dias sem poder trabalhar. Mesmo? 20 dias, basicamente, sem poder entrar na empresa. Nós temos, são 4, 5 depósitos. E tu não atende só Porto Alegre, tu atende grande... Não, Porto Alegre, Grande Porto Alegre e o litoral. Nós ficamos... Então, por exemplo, clientes do litoral estavam sem ser atendidos. Não, todos os clientes, cara, você entende? Sim. Todos. Mas os de Porto Alegre até não estavam abertos, eu quero dizer que os outros que estavam... Mas não estava aberta a Zona Norte, o resto estava aberto. Né? Não conseguimos trabalhar. Nós ficamos 30 dias sem faturar. O mês de maio do ano passado, eu quero esquecer da minha vida, né, cara? Quero esquecer da minha vida. E os produtos... Tivemos uma perda muito grande. Nós tivemos uma perda muito grande. O último dia de faturamento, por exemplo, que estava todo na área de pique, nós perdemos todo ele. Você imagina? Então, o mês de maio eu quero esquecer da minha vida, né, cara? Quero esquecer.
Mas já passou, já passou. Antes de nós avançar um pouco mais no futuro, vamos voltar um pouquinho para o passado. Tu acompanha, nós acabamos de falar da convenção da AGA, tu acompanha as convenções desde o início, praticamente. Desde o início, praticamente desde o início. Participei de muitas delas. Qual a importância que tu vê nesses eventos de supermercados para o setor como um todo, para o desenvolvimento dos profissionais e tal? Não, a Agas hoje é uma realidade, né? A Agas, de uns anos para cá, principalmente esses 20 anos do longo aí, realmente a Agas apareceu, botou a cara, né? Botou a cara. Não que os outros não fizeram, mas a Agas hoje, em termos de atualização, treinamento, formação de profissionais, é uma realidade, né? Hoje, a Agas proporciona para o mercado hoje coisas que jamais iriam fazer, né? Principalmente esse médio, o médio para baixo, né? O médio para baixo hoje tem uma assistência muito grande da Agas. É uma realidade. A feira da Agas é astronômica, né? A segunda no país hoje, é uma realidade. Tem fila de fornecedor para entrar sempre, né? Se tivesse lá mais um pavilhão, com certeza... Tu deve ter histórias bacanas. Ah, né? Tem diversas, tem muitas histórias. Desde o tempo da FENAC, desde o tempo de Gramado, ainda, feira em Gramado. Isso. A gente acompanhou bastante FENAC, essa história né? toda. FENAC, imagina, FENAC, ainda quantos anos faz isso? Tu sempre participou e sempre foi um grande contador de histórias, né? Tem algumas. Tem algumas. Nossa, tem alguns saudosismo total. Até em função de Nissin, de Ajinomoto, de outras empresas, a própria Mars agora, tu tem viajado bastante, não tem? Tem ido para visitar essas... Viajamos sim. Nós fomos 2 vezes ao Japão, conhecer a Nissin no Japão, alguma coisa. Tu tem recebido prêmios também, aquelas coisas, né? De vez em quando se ganha alguma coisinha. De vez em quando se ganha alguma coisinha, né? Reconhecimento da Nissin. Da Nissin, sim. Agora fomos agraciados com os... Agora não, foi 3 anos. A Nissin valoriza muito o nosso trabalho. Agraciado com os 35 anos de Nissin, agora já estamos com quase 38. Fomos para o Japão 2 vezes visitar a empresa no Japão. E falando de Nissin, a Nissin está vindo com uma fábrica nova no Paraná. Ponta Grossa, final de 26, tem uma empresa nova. E a Nissin está começando a entrar nos outros segmentos de mercado. Tá? Nós estamos lançando agora... Porque durante muitos anos foi só aquele negócio. Não, a Nissin no Japão, desde iogurte, cereais matinais, chocolate... E nós estamos para lançar o mês que vem aqui um produto inédito com chocolate. Sim, vai entrar nesse player, né? Mas é um chocolate diferenciado. Chocolate, tu bota água e... Não é bem assim. Bota água quente e vira chocolate. Não dá para falar muito ainda, que está meio em segredo ainda. Tá? Mas no mês de julho nós já vamos entrar nesse segmento. Tá? Tá, e essa experiência do Japão aí, como é que é? É muito diferente, né, cara? Não dá para comparar em nada. Você vai numa fábrica da Nissin no Japão, você entra lá, você não vê gente trabalhando, cara. É só máquina. É um espetáculo, né? A automação da empresa, né? E lá o lamen a venda é muito baixa. Lá é copo. São diversas modalidades de copo, de embalagem diferente e tal. Mas não dá para comparar. Nós ainda estamos longe de acompanhar essa evolução dele. E as lojas? Impressionante a variedade de produtos no Japão. Impressionante. Lá não tem isso que nós temos aqui, aquela gôndola com 1 metro, 2 metros. Mas o cara tem um SKU. É mesmo? Impressionante. Tá? Você entra numa loja, você vê lá, tem 10 marcas de iogurte, mas tem uma frente para cada um. É uma coisa assim, é muito diferente. E comida pronta, né, cara? Tu enlouquece vendo sushi, sashimi. É mesmo? Pronto. Tu entra numa loja, isso aqui não vai vender, tem que vender na hora. Fazer um sushi, sashimi, você vai vender na hora, né? Tem que vender no dia. Tu entra naquelas lojas, isso aqui vai ficar a semana inteira. Aquilo é vendido na hora. Tudo embalagemzinha pronta, já vem com o hashi pronto para você fazer a refeição ali mesmo, se quiser. Leva para casa. Mas é muito diferente. Uma variedade de produto assim, astronômica. Mas os espaços na gôndola é muito pequeno. Então não tem aquela indústria, chegar lá tem 2 metros de gôndola, como aqui 1 metro de gôndola. Lá é assim, um SKU, né?
É muito diferente, bastante diferente. Aliás, eu já quero avisar os próximos fornecedores que forem convidados que quando chegar para dar entrevista já chega Traga um uma produto. sacolinha. Meu. O cara representa a Mars, representa, você não trouxe um chocolate. Não, por mim tem que tirar nota na hora. Mas vem, viu? Vai vir. Tá, vai e aí vir. tu foi pro Canadá, é isso? Também recentemente? Ou Não. foi de férias? Não, agora a minha ida está muito para agora ver meus netos lá do outro lado do mundo. Sim, Lá do outro eles lado do moram no mundo. Canadá, é isso? Não, eles moram na Austrália. Na Austrália? É. Que loucura. Tem sempre um pouquinho. A minha mora em Florianópolis, eu já fico nervoso agora. Nem me fala. Um de 8 anos, um de 6 anos, cara. Aqui, ó. Só no telefone. É duro. É duro. Mas tem uma netinha nova aqui do meu enteado que veio agora para amenizar também. Tem uma netinha nova aí do meu enteado. Ameniza. Bom, então tem a Nissin, tem a Genomoto, tem a Mars, tem agora a IP. Marilan, IP, Marilan. Red Bull. Tu percebeu ao longo desse trabalho muita transformação em algum segmento ou basicamente eles mantêm o que mudou no segmento de limpeza, exigências, etc. Como é que funciona esse processo? Mudou muito, sim. Mudou. Hoje, se for falar em alimentação, por exemplo, hoje a própria Anvisa, os caras estão muito exigentes hoje. Hoje você tem que colocar lá os excessos de gordura, excesso de açúcar, excesso disso, excesso daquilo, coisa que lá atrás você não via isso. E isso também veio para regularizar o mercado, né, cara? Porque tem muita enganação também no mercado, né? Uhum. Você pega esse mercado de chocolate, é um absurdo o que tem, né? Sim. X% de cacau. Vai olhar, não tem. Hoje tem sabor chocolate, tá entendendo? Sim. Não é chocolate. Gordura com Então isso mudou muito. Hoje o Brasil, em termos de qualidade de produto, a indústria está muito avançada, né, cara? Está muito avançada. É aquilo que eu te falei antes, o consumidor está muito exigente também, né? O consumidor hoje pega uma embalagem, ele olha, ele lê, ele quer saber o que ele está comendo também, tá entendendo? E o segmento de limpeza, isso é uma guerra, né, cara? Isso aí tem de tudo que é tipo. Mas hoje, por exemplo, pega uma IP. A IP é a marca mais lembrada no Brasil, cara. Você imagina que a IP hoje está no ranking, está acima de Coca-Cola, está acima de uma empresa nacional. O que a gente percebe no teu trabalho, eu não sei se isso até é um dificultador para ti, mas é só marcas de muita qualidade, né? A gente vê, por exemplo, que no mercado tem marcas de baixíssima qualidade, né? E alguém está distribuindo. Sim, claro. Alguém foi contratado lá pela Zé da Silva para fazer o detergente Zé da Silva e está distribuindo, entende? Está lá o produto na gôndola. E a gente percebe que tu, não sei se tu tria, como é que tu faz, mas tu tem com certeza. Só marcas de muita qualidade. Não vai vender produto brega. Não. Produto... É uma característica da Dipan, desde que a Dipan nasceu, né, nós temos essa característica de produtos que realmente... Mas isso não te dificulta? Quer dizer, perder um cliente, o cara quer lá e quer que venda qualquer porcaria? Não vou vender. Não é uma característica nossa. O nosso cliente já sabe disso. Tá? Claro que a gente muitas vezes trabalha com produtos... Já trabalhei com produtos de um nome mais baixo, tal, assim, não em termos de qualidade, mas um nome de menos repercussão. Mas a gente procura hoje trabalhar com marcas, uns players, inclusive está chegando mais uma aí que eu não posso falar ainda, porque assinamos um contrato, está sigiloso. Aqui é o momento para dar os furos. Mas eu te dou, vou te dar a hora certa, eu te dou. Já assinamos até o contrato e tal, uma empresa muito grande, mas também de altíssima qualidade. Escrevam ali embaixo comentários que a gente responde depois. Deve chegar agora no mês de agosto, nós estamos assumindo essa distribuição também, mas a gente procura trabalhar com empresas que realmente com altíssima qualidade, com nome, porque isso ajuda todo mundo, né? É bom para a indústria, é bom para nós também. Uhum. Então, muitas vezes, nós somos procurados, graças a Deus, a gente é procurado por muita empresa, muita indústria. E a gente tem uma característica também, não ter lá 15, 20 marcas. Você não consegue fazer isso. Então, como nós temos hoje, nossa área comercial é dividida em 2 pastas, que a gente chama, né? 2 pastas, são 4 empresas para poder trabalhar. São muitos SKUs numa pasta que você não consegue trabalhar bem. Então, nós temos hoje 2 equipes, uma trabalha com 4 empresas e a outra trabalha com 4, para poder dar uma sustentabilidade nisso. Eu costumo dizer, e isso é uma recorrente aqui nos nossos convidados, que são todos
como eu digo, uma régua muito alta, que abrir empresa é relativamente fácil, né? Agora, manter uma empresa durante 39, 40 anos, com esse nível de exigência, atendendo os clientes que tu atende, representando as marcas que tu representa, não pode pisar na bola nunca. Ah, não pode mesmo. Não pode deixar de entregar, não pode deixar de pagar, não pode não pode ter um protesto, não pode ter nada. Nada. É uma empresa tem que ser isso exige um esforço muito maior. Como é que foi isso pessoalmente para ti? Como é que tu... Cara, isso desgaste. Hoje, há bastante tempo a empresa hoje está redonda, ela anda, tá entendendo? Mas o início foi muito complicado esse tipo de coisa. Hoje, e nós pegamos esses nível planos, de exigência altíssimo. Altíssimo. E depois seguinte, nós pegamos... Tem que entregar em 24 horas, tem que ter o produto para entregar, tem que ter a nota emitida, tem que ter o pós-venda, o imposto pago, que não deve ser pouco, tem que ter o pagamento em dia. E ainda tem essa questão de primeiro compra da indústria e depois vende para o cara. Quer dizer, o cara tem que pagar na outra ponta também. É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Mas a verdade é o seguinte, isso aí depois que a coisa anda, depois que a coisa vai para os caminhos, e graças a Deus hoje, o nosso cliente também, a recíproca é muito verdadeira, né? Nós com o nosso cliente, o cliente com nós e tal. Então, nós não temos dificuldade hoje, não se tem mais dificuldade, sabe? E são muitos anos de mercado, confiabilidade danada. Aliás, eu nunca esqueci, uma vez eu fui fazer um discurso no Carrinho Agas e eu disse que eu achava o setor de supermercados extremamente importante, porque era um setor em que quem vende entrega e quem compra paga. Quem compra paga. E é esse o segredo do setor de supermercados. Porque o supermercado também não permanece aberto se não pagar os seus fornecedores. Então, quem vende, entrega. E quem compra, paga. Esse é o segredo do setor de supermercados. Mas é isso aí. Mas a verdade é a seguinte, aquilo que eu te disse, depois a coisa está andando, a coisa vai, não tem o que... E o cliente hoje, o cliente é o nosso patrimônio, né? O cliente é o nosso patrimônio. E a gente procura realmente retribuir ao nosso cliente, né? Retribuir ao nosso cliente essa confiança que ele deposita em nós, cara. E tu diria assim que qual é o futuro, para onde é que nós estamos indo em termos de abastecimento, em termos de distribuição? Essa questão, por exemplo, os distribuidores poderão ocupar um espaço dessas entregas, tipo assim, sair da fábrica direto em algum momento? Não, é difícil. Não tem como. Não tem como. Sair da fábrica, passar por nós, não tem como. Tipo, tu começar a entregar para... Não tem como, não tem. Quer dizer, ainda vai existir... A logística é muito complexa, Fernando. Logística é muito complexa. Como você entrega lá para um mercadinho de um check-out... A loja física, na tua concepção, vai continuar existindo? Não tem como... O distribuidor não tem como desaparecer. Não tem como desaparecer. Porque como é que a indústria vai vir aqui entregar 2, 3 unidades? Sim, mas eu estou perguntando mais além. Se não tiver uma loja física de supermercado, só vai ser tudo virtual. Não. Eu não vou estar aqui mais para ver. Nós não vamos estar aqui para ver isso aí, viu? Nós não vamos estar aqui para ver isso aí. Você acha que a loja física ainda demora bastante tempo? Não tem, cara, não tem. Isso não existe. E o futuro é avançar esse percentual de 54% aí? Olha, eu acredito que sim. Que queira ou não queira, para a indústria, isso é uma comodidade, né? É uma comodidade. Claro que ela vai ter que ter parceiros fortes, né? Tem que ser parceiros fortes, não pode... a tendência é só aumentar. É só aumentar. Porque aquilo que eu te falei, na Dipan nós batemos muito forte no pós-venda, cara. Pós-venda para nós é muito importante. Que é outra coisa que as pessoas, de uma forma geral, não percebem, né? Que tem toda uma estrutura que... hoje a gente não chega numa loja, não tem um buraco na gôndola, tá tudo bonitinho, como se estivesse sempre ali. E toda hora tem alguém pegando os produtos, né? Quem está lá para abastecer somos nós. Né? Quem está lá, o caminhão chegou, no outro dia já tem um promotor na loja para fazer a reposição. Nós temos lojas, grandes players aqui, que a gente entrega centralizado, o próprio entrega para as lojas, mas quem está lá para colocar o produto na ponta somos nós. Né? Hoje nós temos aí aproximadamente 70 promotores na rua só para fazer esse trabalho. E é um complexo de coisas, é isso?
Não, você imagina que são 8 empresas. Cada um tem a sua característica. Você tem uma ação de promoção na loja. Vai fazer uma ação de Nissin, você vai fazer uma ação de Red Bull. São trabalhos diferentes. E tu tem autonomia, entre aspas, para fazer ponta de gôndola, para fazer degustação? A autonomia toda nossa. Nós fizemos tudo isso. Tu vai vender o teu produto, tu comprou o teu produto. Eu tenho que fazer rodar. Né? Quem tem que fazer isso acontecer somos nós. E aí, de repente, o Mars vai fazer uma degustaçãozinha, ou não sei o quê. Hoje a indústria já participa mais disso. Antigamente a gente fazia tudo por conta. Hoje a indústria já participa disso. Né? Hoje, por exemplo, nós temos com a Nissin um caminhão que faz degustação na porta das lojas. O Copo Nudo, por exemplo. Esse caminhão, ele só não trabalha segunda-feira, que é folga. Ele está há 4 anos rodando lojas em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Litoral. Estaciona na frente? Estaciona na frente, degustando o Copo Noodle e o UFO. É mesmo? Nós temos as pessoas que passam vão entrar na loja, passam na frente. Um copo. É mesmo? Almoça, janta. É mesmo? É verdade, é isso aí mesmo. Tá? Então, isso hoje nós temos. E outros tipos de ações dentro de loja, né? Que se faz hoje. Tu tem que estar muito bem preparado. Tem um time muito grande para fazer essas coisas, né, cara? E essas lojas que estão sendo implantadas em condomínios, em containers que ficam vazios, etc. É outra realidade. Está começando. Tu tem que abastecer ela também? Nós abastecemos todas elas. Já tem bastante condomínio em Porto Alegre. O litoral é uma realidade não também. Tem ninguém lá. Não tem ninguém. Você vende, coloca lá, o cara vai lá com um cartãozinho de crédito, pega seu produto, sai. E tu tem que abastecer? Nós abastecemos. Não, esse aí nós não põe promotor. Nós entregamos quem faz Eu lá. sei. A gente entrega, a gente faz a entrega para ele, sim. Mas tem que pingar, né? Outro. Sim. Às vezes é um containerzinho. Container, tem que ir lá, tem que fazer o trabalho. Que coisa séria. O que mais que tu tem para acrescentar? Nós estamos chegando próximo do nosso final. Mais uma vez agradecendo a Agas pelo apoio. E o que tu poderia acrescentar nesse trabalho que vocês fazem, que a Adpan tem feito ao longo de 40 anos? Vai ser quando? Daqui 2 anos, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Daqui 1 ano e meio. Temos uns 40 aí para comemorar. Vamos fazer uma festa. Vamos ter que fazer, né, Fernando? Vamos ter que fazer. um livro. Pô. Essas histórias. Dá uma Bíblia, não dá um livro, dá uma Bíblia. É mesmo? Dá uma Bíblia, cara. Viu? Mas assim, o que eu posso te dizer? Nosso segmento, nós hoje é um momento oportuno aqui de agradecer o nosso cliente, agradecer ao próprio Agas também, porque realmente a Agas também, direto e indiretamente, nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito, tá? E aproveitando esse teu espaço aqui, Fernando, para agradecer a todo o nosso cliente, tá? Pelo apoio nesses 38 anos de Pan Gaúcha, né? Que tem nos apoiado bastante. E que conte com nós, né? Conte com nós, que nós precisar. Nós estamos aqui à disposição e sempre tentando fazer o melhor. Porque é o grande propósito do nosso podcast, né? Nós estamos muito satisfeitos, porque a nossa audiência tem sido muito qualificada pelos feedbacks que a gente recebe. É contar essas histórias do setor supermercado, né? E essa questão da distribuição é uma terceira face da grande orquestração que é o setor, né? Quer dizer, tu tem o fornecedor fabricando, tu tem o supermercado vendendo, mas no meio tu tem alguém viabilizando isso, trabalhando, acessibilizando, divulgando, entregando. Isso, essa função que a Adpan e outras empresas de distribuição cumprem, né? É muito relevante, né? Com certeza. Eu acho que esse papel que nós fizemos, esse elo entre a indústria e o supermercado, tá, é um papel muito importante e que isso não vai acabar, Fernando. Muito antes, pelo contrário, a tendência eu fiquei impressionado saber que 54% hoje do mercado brasileiro é atendido por distribuição. Que maravilha, né? E é um número bastante expressivo, né? Bastante expressivo. Tá? Então, esse segmento nosso, a tendência ele é só crescer. Tá? Com certeza, só crescer. Tá? Então tá, e gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença do Cláudio, agradecer a audiência de todos, dizer que na próxima terça-feira estamos de volta. E é isso. Boa noite. Um abraço. Boa noite.